Hoje a gente vai conhecer uma livraria incrível que abriu recentemente aqui em São Paulo. Bora lá? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do Literanálise. Eu sou Deise, é sempre um prazer enorme vir aqui compartilhar um pouquinho do meu dia a dia com vocês. Hoje a gente vai conhecer uma livraria que abriu recentemente aqui em São Paulo, que tá bastante movimentada no Instagram e que eu já tô com vontade de visitar há um certo tempo, mas ainda não tinha surgido a oportunidade. Pois bem, iremos lá hoje. Antes de qualquer coisa, pessoal, se inscreva se não tá inscrito, deixa o like, comenta, compartilha, assim vocês apoiam o meu trabalho. Eu resolvi, gente, fazer esse passeio uma sexta-feira, porque eu recentemente me dei conta, hoje é sexta-feira, dia 20, se eu não me engano, vou deixar a data certa aqui embaixo, que tô meio perdida no tempo, e eu me dei conta que eu tenho somente esse fim de semana livre, porque no próximo final de semana eu já vou estar nos dias antes de começar minhas provas na faculdade. E aí eu dedico meu final de semana inteiramente para estudar e me preparar, enfim. Então eu tenho que deixar uma série de vídeos prontos aqui para o Literanálise, inclusive de Mulheres que Correm com os Lobos, que vai sair o capítulo 2 na primeira semana de abril e eu já estarei em prova. Então eu tô precisando adiantar algumas coisas. Mas aqui em casa tá uma loucura. Meu irmão ainda tá aqui com a família dele, então não tô conseguindo um tempo assim mais de concentração, de silêncio para poder fazer as coisas. Então, por isso, eu vou unir o útil ao agradável. Conhecer a Bibla, que é a livraria que a gente vai visitar, aproveitar lá o café deles e ler o que eu preciso ler, fazer as anotações e depois voltar para casa para me preparar para começar a gravar os vídeos. O que foi, Samuquinha? O que você tá me mostrando aí? Ah, você pôs o carrinho em cima do livro? Gente, hoje é sábado, dia 22 de março. Ontem eu fiquei meio perdida no tempo, vocês viram? Não sabia, era sexta que dia 21 de março. Então, ontem eu fui lá visitar a livraria, filmei algumas coisas para vocês já viram aí. Posso dizer que eu amei a livraria, muito bacana mesmo. Entre Pinheiros e a Cerro Corá, ali, e assim, eu não dirijo, né? Então, para ir de ônibus até lá, achei que, para mim, pelo menos de onde eu moro aqui, é um pouco complicado, mas de Uber foi super tranquilo ir e voltar, e nem deu tão caro assim aqui de casa. Só que eu não gravei tanta coisa assim, porque meu objetivo principal era ir para lá, ler e escrever um pouco. E tava lotado, gente, tava muito cheio. Gente entrando, gente saindo, não para. E aí eu fiquei super feliz. Feliz porque 3 mulheres se uniram para abrir essa livraria de rua e café. A gente sabe que ter uma livraria ou qualquer coisa relacionada a livros no Brasil não é uma tarefa fácil. E até conversei com algumas delas, né? Então uma era psicóloga, a outra... Então
elas vêm de outras carreiras e se uniram para fazer esse projeto, que ficou um projeto muito bonito. É um sobrado, não é tão grande assim, mas tem um espaço bacana. O café é maravilhoso, eu adorei o bolo, adorei o café, tudo muito bom. O vinho também, tomei um vinho lá. Inclusive, gente, tô com meu vinho branco aqui porque tá calor e pra gente poder conversar um pouco. Então, deixa eu pôr aqui do lado. Eu basicamente tomei banho, gente, não me maquei nada, é assim. Pra mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Sempre que eu vou a essas livrarias, eu gosto de comprar pelo menos um livro, tomar um café, conversar um pouco, e foi exatamente isso que eu fiz lá ontem. Adorei a seleção de livros que eles têm, então um espaço pequeno, não dá para colocar tantos livros assim, como se a gente estivesse indo numa livraria da Travessa, numa livraria da Vila, mas eles têm uma seleção, acho que eles são muito inteligentes nisso, porque eles têm uma seleção muito sensível, uma seleção que tem muitas mulheres escritoras, que tem muita gente também que a gente vê aí meio hypado no meio editorial, não hypado no nível de best-seller, não é isso, mas, por exemplo, o livro do Edward Lewis tinha tudo lá dele. Então, mas assim, muitas outras figuras que são interessantíssimas. Como eu disse, o café é muito bom, cheio, gente. Então, assim, se o teu intuito é ir para lá, de repente, tomar um café, ler um livro, ficar mais quietinho, não sei se é o melhor ambiente. Mas eu consegui ler, dar uma avançada ali no Mulheres que Correm com os Lobos. E foi bacana, assim, eu adorei a experiência, pretendo voltar. E deixo super a dica, se você tá passando aqui por São Paulo ou é de São Paulo, vai conhecer a Bibla, porque é ótimo para você tomar um café, tomar um vinho, falar sobre livros, é muito legal. E parece que elas têm um clube do livro. Então, a cada tempo, vai ali um escritor falar do seu livro em conjunto, tal. Então, bem legal. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei lá. Eu comprei 3 livros e eu vou começar por esse aqui, ó. O Amor e Sua Fome, da Lorena Portela. Sabe que na hora que eu vi esse livro lá, e eu já tinha visto ali falando sobre a Lorena Portela, sobre esse livro no Instagram, mas eu não liguei o nome à pessoa, sabe? Porque eu já tinha lido um livro dela antes, acho que Primeiro Eu Tive Que Morrer. Acho que tem até um vlog sobre esse livro aqui no canal, que foi um livro que eu adorei, achei muito sensível, muito bem escrito, me impressionou positivamente. E agora ela tá lançando esse livro aqui, que vai sair, né? Tá saindo pela Todavia, e me parece que o próximo clube do livro lá na Bibla vai ser com a Lorena Portela. Ela não mora no Brasil, mas ela virá para esse evento aqui. Então é um livro curto, gente, eu ainda não abri, tá? Eu, gente, passei hoje a manhã inteira limpando a casa, e limpe, arruma, parece que não acaba nunca. Então ainda nem tive tempo, assim, de abrir, de folhear, nem nada. Amanhã é aniversário do meu sobrinho, do Samuca, ele apareceu aí, né, bonitinho. E é isso, gente, tá difícil de ter um momento em casa sem muito barulho, e aí é difícil de gravar e tal, e muita coisa para arrumar, muita coisa acontecendo. Mas enfim, não abri ainda, mas eu tô bem ansiosa. E as meninas lá na Bibla leram esse livro e disseram que em uma sentada você lê assim, tipo, num sábado, você pega ali o sábado inteiro e consegue ler de boa. Então, eu tô bem animada. E aí eu comprei um livrozinho, gente, que livro pequeno e caro. Eu paguei quase R$60 nele. Achei caro, mas eu fiquei muito afim de ler na hora que eu peguei, que eu folhei lá, tinha um abertinho, e aí falei, cara, eu quero levar e tal. Que é esse livro aqui, ó. Lili, Novela de um Luto, da Noemi Jaffe. Sai pela Companhia das Letras. E aqui ela vai trazer a questão da morte da mãe para o centro do relato. Ela é uma das principais vozes, né, da literatura brasileira, tô lendo aqui na 4ª capa. E ela vai expor de forma brutal as feridas do luto e o que é possível fazer para passar por esse luto. E aí me interessou muito, claro, essa questão do luto,
Mas o que me interessou principalmente, tem uma partezinha dentro desse livro aqui, que eu li rapidinho lá, em que ela tá conversando com a mãe, eu tinha entendido lá que era a avó, não sei porquê, e que ela dizia, né, a mãe ali falando pra ela, já velhinha, olha, como é esse negócio mesmo aí que vocês falam quando tem prazer? E aí ela falou, orgasmo, e aí, né, a senhora diz, pois é, isso eu nunca conheci. Então, essa questão de alguém mais velho olhando para a sua vida, tecendo suas memórias, a sua própria narrativa, gente, é algo que eu sou enlouquecida por isso, vocês sabem. Então foi por isso que, mesmo caro, eu resolvi trazer. Gente, o livro a minha mão é maior que o livro, ele é bem fininho, então achei caro, mas quero muito ler. E aí, quem segue o canal e viu os últimos vídeos aí do canal vai falar, Daisy, só você mesmo, viu? Eu fiz uma resenha do livro Mudar Método, do Edouard Louis, que é um autor contemporâneo francês. Disse para vocês que eu não gostei muito do livro, que eu acho que ele abordou temas importantes, mas de uma forma um tanto rasa, que isso me incomodou, e que eu não sabia mais se eu queria ler alguma coisa do autor. E aí o que eu fiz? Comprei outro livro dele, que é o Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. É um livro também pequeno, fino, todos eles saem pela Todavia. E aí eu vou dizer para vocês por que eu quis ler esse livro, por que eu quero ler esse livro e acabei comprando. Vê-la livre, projetada com todo o seu corpo para o futuro, me trouxe de novamente os anos da sua vida compartilhados com meu pai. As humilhações impostas por ele entre 25 e 45 anos, idade em que as pessoas experimentam a vida, a liberdade, as viagens, o autoconhecimento. Claro que talvez eu preferisse a própria mulher contando da sua experiência. E aqui a gente vai ter um homem, um filho, olhando para essa mãe. E aí eu acho que tem muito mérito dele poder afastar essa questão do sentimento mãe e filho para poder olhar para o processo dessa mãe. Então, isso eu já acho super legal. Mas o que acontece? Em Mulheres que Correm com os Lobos, a gente vai falar do capítulo 2, que é o Barba Azul. E é exatamente essa ingenuidade de adentrar um relacionamento com uma pessoa que arrasa a tua vida e que num determinado momento você tem que se resgatar disso e olhar para aquilo que está acontecendo, que já aconteceu, os escombros, né? Sangue, ossos, tudo que ficou da tua vida ali, conseguir encarar para promover mudança. Então eu achei que tem tudo a ver. E aí tem um outro livro dele que chama Monique se Liberta, em que a última frase da quarta capa diz algo mais ou menos assim: será que mais mulheres com cheque na mão, ou será que mulheres com cheque na mão, ou seja, com condição financeira, não se libertariam mais? E aí também eu fiquei assim, louca para comprar aquele livro lá. Mas como eu já tive uma experiência com ele que não foi muito legal, eu falei, deixa eu levar esse primeiro, e aí dependendo de como for, eu compro o outro também. Mas os temas me interessam muito e tem tudo a ver com Mulheres que Correm com os Lobos que a gente está lendo. E aí, gente, uma das donas lá da Bibla, ela estava falando para mim que ela foi psicóloga, professora de psicologia, e agora ela está nesse projeto, né? E eu comentei que eu estou cursando e tal, porque chamou a atenção dela de eu estar trazendo 3 livros que, de uma forma geral, tratam de temas muito profundos e pesados. E aí ela falou, puxa, na contemporaneidade, o que mais a gente quer, parece, é falar de coisas leves. E você está levando 3 livros que, embora curtos, pequenos, eles são livros profundos. E aí eu expliquei para ela que a gente está lendo Mulheres Correm com os Lobos, que, para além da leitura do próprio livro, eu estou buscando ter contato com outras literaturas que possam complementar a nossa visão sobre Mulheres que Correm com os Lobos. E aí ela falou, é típico de psicólogo, né? Eu falei, ainda não sou, um dia serei. Mas enfim, ela dizendo que é típico de psicólogo ter essa vontade, essa capacidade, ainda que doa e seja difícil, de ir nas profundezas, de falar de temas cascudos, de ter profundidade. Então fiquei
feliz ali com o elogio que ela fez, né? Não só para mim, para o canal, porque vocês estão seguindo comigo aí firmes e fortes, apesar de serem temas pesados que a gente vem discutindo nos últimos tempos. E aí é isso, gente. Eu adorei ter ido até lá. Me surpreendeu ser tão cheio, tanta gente ali. Fiquei muito orgulhosa delas. Espero que dê super certo, que elas tenham sempre muito sucesso. Mais uma vez, se você estiver passando aqui por São Paulo, e, gente, não tem ninguém me patrocinando não, tá? Tô falando de coração pela minha experiência. Então, se você estiver passando aqui por São Paulo ou for de São Paulo, procura eles ali no Instagram, vê o endereço, vai até lá que você não vai se arrepender e depois volta aqui e me conta o que você achou. Eu amo, gente, livrarias com essas propostas e aqui em São Paulo tem muitas, né? A gente tem, por exemplo, a Livraria da Tarde, ali em Pinheiros, a gente tem a Livraria Simples, que fica próxima da Paulista, que também é muito legal. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de deixar o like, de comentar, de compartilhar e a gente se vê em breve em outros vídeos por aqui.